Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Rocha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal, em que hoje nós vamos falar sobre os atalhos mentais. Sabe aquela sabotagem silenciosa que a gente não entende muito bem como é que as coisas funcionam? Hoje a gente vai esmiuçar aqui um pouquinho. Então, o Brasil, lá em 2019, a bolsa tinha 500 mil investidores, mais ou menos, é totalmente diferente de hoje, o Brasil de 2025, em que nós temos mais ou menos ali uns 5 milhões de CPFs cadastrados na bolsa. Então, o nível de percepção de risco, quando você tem um período em que você pode comprar praticamente quase qualquer coisa, que você ganha dinheiro, de hoje, até que esse ano foi bom, né? Mas no começo do ano ali, de 2025, quando realmente estava tudo largado, são percepções de risco totalmente diferentes. E eu afirmo aqui para você, tá? Essa aula está sendo gravada aqui no comecinho de dezembro de 2025 e ainda tem muita coisa barata dentro do nosso mercado de renda variável, das ações mesmo. Tem muita empresa entregando muito resultado e que ainda não subiu quase nada. Tá? Você vai falar principalmente small caps, empresas menores que não têm tanta atenção do mercado, subiram quase nada esse ano. O que subiu mesmo foram grandes empresas, né? Os bancões, algumas empresas de energia ali, né? Eletrobras, que agora é Axia, né? A Sabesp subiu muito. Então, o que subiu foi basicamente ali algumas blue chips, que a gente chama, que são empresas mais consolidadas. Elas vêm entregando performance em cima de performance e o mercado, uma hora, ele tem que reconhecer. É aquela coisa. A cotação, ela sempre vai seguir o lucro no longo prazo. Uma hora um pode ir na frente e outra hora o outro. Mas a tendência é que elas se encontrem no longo prazo, porque a cotação ela sempre vai seguir o lucro das empresas. Então, se você é um investidor iniciante, eu sei que dá aquela pressa, aquela sede de resultados, existe um imediatismo, mas calma, entenda quais são os seus vieses, porque entender os nossos vieses, olhar para dentro, é de certa forma entender quais são esses atalhos mentais que me sabotam. Entenda quais são os seus vieses para não ficar na repetição de padrões. Entenda? Deu certo pro fulano? Eu vou fazer igual? Tá, mas quais eram as condições? Eu preciso me adequar a essa nova realidade, para minha realidade principalmente. Eu posso até ter algum grau de influência, mas a assunção de resultados, sem entender todo o contexto, ela é minha responsabilidade. Porque dentro do mercado existe muito conflito de interesses. As pessoas querem dar ali a diquinha, querem ter o timing e acertar, mas não é isso que de fato vai te enriquecer, te fazer construir patrimônio. É você entender o que você investe minimamente, minimamente, para colocar os juros compostos trabalhando ali, trabalhando para você. O cérebro humano, é importante a gente entender que nós tomamos as nossas decisões baseado em sentimento. Mas quanto mais eu suprimir esse sentimento, né, de frieza mesmo, para não reagir a notícias, porque elas eventualmente vão vir até nós. Por mais que a gente não assista jornal, não entre em sites especializados em notícias, elas chegam até nós. Mas como eu reajo, é isso que vai me diferenciar no longo prazo. Tá? Entender como eu me comporto e como eu posso melhorar a minha percepção para daquilo que de fato eu faço. As decisões de compra e venda, de saída, ou na maioria das vezes de manutenção na nossa carteira. Então, de acordo com Daniel Kahneman, do livro Rápido e Devagar, nós temos dois sistemas. O sistema 1, que é aquele automático, que já toma decisões rápidas, ele custa menos energia. E é isso que o nosso cérebro quer. O nosso cérebro quer economizar energia a todo momento. Então, ele vai fazer de tudo para manter o padrão. E enquanto o sistema 2, que é o mais devagar, do livro do Daniel Kahneman, ele vai me custar mais energia, porque eu vou ter que parar e pensar qual a decisão mais assertiva. E isso me toma tempo, me toma energia. É um processo mais dispendioso. Então, quanto mais eu entender como as coisas funcionam para que eu não tome as decisões de investimento com o sistema 1, com aquele automático, rápido, eu vou não estar reagindo. Isso vai me facilitar muito no longo prazo, à medida que o tempo vai passando. Eu vou incorporando uma nova persona, uma nova personalidade de não reatividade, não reagir a qualquer notícia, seja de mercado panicado, circuit breaker, eu não reajo. Mas também as coisas subindo, igual foi esse ano de 2025, né? A bolsa subiu aí mais de 30%, até agora, comecinho de dezembro que a gente está gravando essa aula, a bolsa está subindo 30%.
Se for em dólar, está subindo até mais, porque o real se apreciou, né, frente ao dólar e a nossa bolsa valorizou. Então, deve estar dando um retorno aí algo próximo de 40% ao ano em dólar. Então, algo realmente extraordinário. Mas se eu entender que essa euforia e entrar, agora eu vou comprar a bolsa. Não, não é assim que funciona. Eu preciso de fato entender aonde eu estou pisando. Os melhores investidores não são necessariamente aqueles mais técnicos, que sabem analisar balanço, fundamentos, mas sim aqueles investidores que têm mais inteligência emocional para poder lidar com os momentos que o mercado atravessa, seja ele de euforia ou de pânico. Tá? Então, é fundamental a gente entender isso aqui. Os melhores investidores são aqueles que desenvolveram a sua inteligência emocional. E não necessariamente aqueles que sabem analisar balanço, demonstrativo de resultado, fluxo de caixa. Então, o mais comum são as pessoas tomarem decisões rapidamente, tá? Porque o nosso cérebro ele não quer demandar energia. Então, você pega aquele atalho mental. E isso é uma forma de sabotagem. Então, qual que é o estado desejado? É eu pensar, eu analisar as informações e, na maioria das vezes, não fazer absolutamente nada. Então, pense, para só então eu tomar alguma decisão. Tá? Então, qual a minha graduação? Onde eu vou morar? Qual o meu casamento? Se eu vou ter filhos? Aonde eu vou trabalhar? Essas sim são decisões que eu preciso parar para pensar. E eu vejo as pessoas agindo, tomando decisões importantes rápidas e ficando ali pensando em decisões que são meramente banais, né? Aonde eu vou fazer compras no meu supermercado, ou sei lá, para onde eu vou viajar no próximo final de semana. Não tem que gastar muito tempo com isso. Você tem que gastar, sim, energia com aquilo que de fato importa. Para onde vão os meus investimentos? Como que eu vou montar a minha carteira? Como que eu vou estruturar meu portfólio? Essa é uma decisão importante. Porque mesmo que hoje a minha carteira seja ali um barquinho, uma canoa, mas o meu objetivo é daqui a alguns anos se tornar ela um iate, uma lancha, um cruzeiro, quem sabe? Então, isso é o que de fato precisa estar no radar. Fazer sentido não necessariamente é o mais correto. Vou te dar um exemplo. Se uma ação está subindo, não necessariamente é porque aquela ação é boa. Então o mercado financeiro ele tem dessas variáveis. Você precisa entender o que você está fazendo. Tá? O negócio em si, às vezes, pode cair por anos e a empresa continuar melhorando o seu fundamento. E o mercado ele pode permanecer irracional por anos. Então, se a gente entende que os fundamentos estão melhorando, que a empresa está se tornando mais eficaz, está enxugando custo, está aumentando receita, está se tornando um negócio cada vez mais rentável, melhorando margem, se tornando mais eficiente, e o preço está de lado, ou às vezes está até caindo, por que eu não vou comprar? Tá entendendo? Então, não necessariamente aquilo que faz sentido é o correto. E aqui a gente precisa conhecer essas emoções. E, acima de tudo, reconhecer. Porque aquilo que eu reconheço, se eu conheço, eu reconheço em mim. Para eu saber como eu vou controlá-la. Para eu saber como que eu vou lidar com essa informação. Com esse sentimento acima de tudo. Então, identifique se você está ou não utilizando esses atalhos mentais. Questione esses julgamentos rápidos. Pause, reavalie. Veja se o que eu estou fazendo até agora está se tornando legal, está me dando resultado. O caminho que eu estou seguindo está me gerando, está me fazendo ser uma pessoa melhor, mais educada financeiramente, está melhorando a minha expertise. O caminho que eu estou trilhando está de fato sendo o melhor caminho? Reflita, porque essas decisões de fato são importantes. E lembre que existe aqueles 4 estágios da consciência que nós já vimos em outras aulas. Primeiro, você é um incompetente inconsciente. Você nem sabe que você não sabe. Eu nem sabia que eu não sabia investir. Até agora, eu começar a estudar e ver que eu sou incompetente, mas eu sou consciente. Eu sei que eu não sei. Ah, então se eu sei que eu não sei, eu vou buscar maneiras para me aprender, me desenvolver, estudar, para eu cada vez mais, à medida que eu vou gastando tempo e energia, me tornar um competente consciente. Mas eu preciso demandar energia, principalmente aqui nesse período.
para que depois de anos repetindo aquilo ali, eu me tornar um competente inconsciente. Eu nem sei que eu sei fazer, simplesmente eu faço. Né? Vou jogar futebol, Ronaldinho Gaúcho. Você olha o cara jogando bola, parece fácil, mas vai lá jogar. Ou dirigir, né, que a maioria das pessoas sabe. Então, quando eu não sabia dirigir, eu era um incompetente e inconsciente. Agora eu sei, eu me atinei que eu não sei dirigir, opa, eu sei que eu sou um incompetente, mas agora eu tenho consciência. Então eu vou lá, vou na autoescola, vou pedir para alguém me ensinar. E aí eu vou, à medida que eu exerço aquilo, né, que eu vou praticando, eu me torno um competente consciente. Mas eu preciso lembrar e tal, né, que eu preciso ligar o carro, pisar na embreagem, engatar a marcha, ir soltando aos poucos. Eu demando energia, até que eu faço tanto aquilo que eu nem lembro mais que eu sei dirigir. É a mesma coisa nos investimentos. Investir ou dirigir, você só precisa de ter acesso aos conhecimentos corretos, alguém que te mostre o caminho, que te dê as ferramentas para que você percorra o caminho. Se você assistiu até aqui essa aula, não esquece de dar o like, deixa um comentário sobre o que você achou. Se não seguiu, se inscreve no canal, ative os sininhos, compartilha com alguém, também algum amigo, conhecido, familiar, que você acha que possa interessar esse conteúdo e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau!